Nesse vídeo eu vou fazer uma reflexão sobre o preço do Bitcoin. Então o preço do Bitcoin ele teve a sua alta de mais ou menos 20 mil dólares em dezembro e desde então ele vem caindo. Agora ele já está em aproximadamente 6 mil dólares, abaixo de 1/3 do valor do topo. E aí surge a pergunta, quando é que o Bitcoin vai voltar para o topo? Porque a história do Bitcoin é que ele sempre sobe acima do topo e aí ele tem uma queda, depois ele tem uma fase de recuperação, geralmente essa recuperação dura um tempo e depois ele tem uma subida rápida acima do topo de novo. Então tem umas espécies de ciclos de subida, queda, recuperação e depois outra subida e assim por diante. E geralmente esses ciclos eles duram em torno de 1 ano, mas às vezes duram 4 anos. Por exemplo, aquela grande subida de 2013, ela foi seguida por várias subidas anteriores. Então, em aproximadamente 3 anos, o Bitcoin subiu 1000 vezes. Ele subiu 10 vezes, 3 vezes, no total 1000 vezes. E depois dessas 1000 vezes, ele passou 4 anos, de 2013 a 2017, para voltar para 1000 dólares. Ele teve um pico de 1000 e poucos dólares em 2013 e depois passou 4 anos para voltar para esse pico. Uma coisa que eu acho que vale a pena notar também é que as criptomoedas, se você olhar todas elas, todos os gráficos, elas se comportam em parábolas côncavas. Então você sempre vai ver parábolas côncavas. Ela tem o pico, ela passa por uma parábola côncava e depois ela até chegar em outro pico. Geralmente, se você pegar essas duas pontas da parábola, o início da parábola aqui e o final aqui, se o final estiver abaixo do início, significa que existe uma tendência de baixa. Quando o final da parábola está mais ou menos no mesmo ponto, isso indica reversão de tendência, ou seja, se estava caindo, significa que deve começar a subir. Até que no final dessa tendência de subida, mais ou menos quando volta para o pico anterior, ele começa a disparar de novo, meio verticalmente, e chegar num novo topo. Aí surge a pergunta, quão perto nós estamos desse novo topo? Esse novo topo vai acontecer ainda em 2018, ou em 2019, ou em 2020? E a resposta exata dessa pergunta eu vou dar daqui a pouco, porque eu acabei de conferir há 5 minutos atrás na minha bola de cristal. Não, falando sério, a resposta dessa pergunta é que eu não sei, mas o que eu posso dizer é que pode acontecer em 2018, pode acontecer em 2019, ou 20, ou 21. Porque observando esses ciclos, desde o último topo até o próximo topo, esses ciclos às vezes duram 1 ano, às vezes duram até menos de 1 ano, às vezes duram 2, 3, 4 anos. Eu não sei se pelo fato do Bitcoin ter subido 1000 vezes em 3 anos, até 2013, isso tenha feito com que ele demorasse mais tempo nos anos seguintes, e como ele já demorou esse tempo todo, agora ele pode ter uma tendência de demorar menos tempo, até porque esse período mesmo de 2011, 2012, 2013 foi o período que ele cresceu mais de toda a história, até mais do que antes e mais do que depois. Eu digo crescer dentro de um período de tempo. Isso pode significar que existem ciclos maiores, onde existe um espaço de tempo onde ele sobe mais abruptamente e depois passa vários anos subindo menos, ou isso pode significar que os ciclos estão durando cada vez mais. E eu não sei exatamente a resposta disso. O que eu acho mais visível nos gráficos são os movimentos de parábola, onde essas parábolas mostram tendência para baixo ou tendência para cima. Então você tem uma parábola gigante que demora anos e dentro dela várias parabolinhas que mostram para onde está a tendência. Então eu acho que o Bitcoin pode cair abaixo de 6 mil dólares ainda. Ele pode cair para 4 mil dólares, porque, por exemplo, se você pegar o topo de 2013 foi 1.200 dólares e depois disso ela caiu para 200 dólares em 2015. Ou seja, ela demorou 1 ano e meio, foi do final de 2013 para a primeira metade de 2015, ela demorou 1 ano e meio para cair 6 vezes. Então, por exemplo, se o Bitcoin fizer isso de novo e demorar 1 ano e meio para cair 6 vezes, isso significa que ele ainda pode atingir o valor de 3 mil dólares no meio de 2019. Pela tendência dessas parábolas, elas mostram uma tendência para baixo. Então o Bitcoin parece que ele está indo para baixo e vai continuar indo para baixo. A menos que a gente veja uma parábola significativa, onde o final dela fique acima do início. Isso pode significar
que ela começou a subir, aí ela vai passar um tempo subindo, ela vai passar um tempo se recuperando, até voltar para o topo, e voltando para o topo ela pode alcançar um novo topo, fazer um movimento mais vertical no final dessa parábola. Então nesse vídeo eu não estou aqui para prever o futuro, para adivinhar o futuro, eu estou aqui apenas para fazer algumas observações, para mostrar as coisas que eu observei nos gráficos. Agora, o que eu posso dizer é que o Bitcoin é uma moeda fortíssima, lembrando que as características de moeda forte, os atributos de uma moeda forte são durabilidade, portabilidade, divisibilidade, fungibilidade, escassez e ocultabilidade. Como eu expliquei no meu vídeo Teoria do Dinheiro, eu ainda vou fazer um vídeo novo de teoria monetária ainda mais simples e mais objetivo do que a Teoria do Dinheiro, onde eu vou mostrar essas características de uma forma bem objetiva. Mas acontece que, falando no sentido fundamentalista, ou seja, dos fundamentos do Bitcoin, ele está se tornando uma moeda cada vez melhor. Por exemplo, ano passado ele tinha taxas absurdas, ele chegou a ter taxa de $100. Para fazer uma transação você pagava $100, então isso era absurdo e mesmo assim ele estava subindo. Agora, por exemplo, isso diminuiu para baixo de $1, então esse tipo de coisa ajuda o Bitcoin, ajuda talvez a agilizar esse processo desses ciclos. Por exemplo, esse ciclo que demorou muitos anos, pelo fato dos fundamentos estarem melhores, tem menos inflação, porque a mineração é mais difícil, também tem menos taxas, porque eles encontraram soluções para os limites de transação, soluções para fazer transações com um custo mais baixo, até com um custo de energia mais baixo, porque o Bitcoin consome muita energia. Se você somar toda a energia consumida do Bitcoin no mundo inteiro, ele é praticamente uma máquina distópica, apocalíptica, cyberpunk, consumidora de eletricidade. Então, por esse custo ser mais baixo, a inflação ser mais baixa, provavelmente também ele agora está mais distribuído, menos concentrado nas mãos de algumas baleias. Baleia, para quem não sabe, são grandes investidores com muito capital. O quanto o Bitcoin se popularizou também, ele está mais popular. Então dá para observar também que os fundamentos do Bitcoin, aquelas características que você não olha no gráfico, que você sabe por outros fatos, ou pelos fatos da própria moeda, ou pelos fatos observáveis pela experiência, dá para perceber que os fundamentos do Bitcoin melhoraram. Por outro lado, um dos fundamentos, que é um fundamento muito importante, piorou muito, e isso a gente tem que levar em consideração também, que é a dominância. O Bitcoin perdeu muita dominância. Ele está na fase de menos dominância da história dele. Agora ele subiu um pouquinho para mais ou menos uns 40% de dominância, mas o Bitcoin passou... Dominância significa a porcentagem do valor dele em relação às outras criptomoedas, a todas as outras somadas. Então, 40% do valor de todas as criptomoedas hoje é do Bitcoin e o resto é das outras moedas. Então, essa perda de dominância também enfraquece o Bitcoin. E o fato de que ele está competindo com muitas outras moedas, algumas eu acho inclusive melhores do que o Bitcoin, por exemplo, a Nano, que eu acho a melhor moeda de todas. A Nano, para quem não sabe, é a moeda que se chamava Ray Blocks, que eu fiz vários vídeos sobre ela. Ela subiu absurdamente, caiu absurdamente. Eu vou voltar a fazer vídeos também sobre a Nano. Então o Bitcoin agora também tem menos dominância e mais competição. Então isso é uma coisa que pode atrasar o ciclo dele de voltar para o topo, porque em todos os outros topos o Bitcoin estava com uma dominância de 90 e tantos por cento, 95, 90%, e agora pela primeira vez ele tem que alcançar um novo topo com apenas 40% de dominância. Porém, eu acho que o Bitcoin é uma das moedas mais fortes. Se você pegar a maioria das outras moedas, elas têm mais taxa de transação, ou pelo menos mais taxa de transação comparado com o número de pessoas que usa, porque quanto mais transações globais por segundo, maior essa taxa, por causa do limite global da moeda. As outras moedas, em geral, têm mais inflação também, são criadas mais moedas, enquanto que no Bitcoin já são criados cada vez menos porcentagem de moedas, ou seja, cada vez menos percentual de inflação. Então o Bitcoin é sim uma das moedas mais fortes e também ele tem a maior dominância, mesmo que tenha caído para 40%, ainda é a moeda mais dominante de todas. Então a gente tem que levar tudo isso em consideração.
as indicações de tendência de baixa ou tendência de alta, que são indicações que você vê às vezes pela inclinação das parábolas, em que momento de uma grande parábola que vai chegar até a próxima alta. A gente tem que levar em consideração fundamentos, e nos fundamentos eu acho que o Bitcoin se sai muito bem, né? Lembrando que se sair bem nesse caso significa ter baixo custo de transação, baixa inflação, tempo curto de transação, porque a durabilidade do Bitcoin já é praticamente infinita. Para você destruir uma criptomoeda, você tem que destruir a internet inteira. Ou seja, durabilidade a gente nem se fala em termos de criptomoedas. Portabilidade também nem se fala, porque ela se teletransporta para qualquer lugar. Ou, na verdade, ela nem está num lugar, ela está na internet. Na verdade, o problema com a portabilidade é o problema do custo que você tem para transportar o Bitcoin de uma carteira para outra. Isso é que torna ele mais ou menos portável. Isso vai depender do custo de transação, também da demora de uma transação, e o problema da escassez também, que isso depende da inflação. Então, quando vai ser a próxima alta, o próximo topo do Bitcoin? Eu acho que pode ser em 2019, pode ser em 2020, pode ser em 2021. Quando vai ser a próxima baixa do Bitcoin? Que pode ser 6 mil dólares agora, pode ser a baixa, mas ele pode cair mais ainda. Eu acho bem provável que caia mais ainda. Pode ser 4 mil dólares, pode ser 3 mil dólares. Isso pode ser até ano que vem, pode ser em 2019, a próxima grande baixa do Bitcoin. Porque essa grande parábola pode ter um fundo aqui em 2019, uma recuperação que vai até 2021, se for repetido o mesmo padrão que aconteceu a partir de 2013 até 2017. Ou isso pode acontecer mais rápido, como aconteceu em 2011, 2012, 2013, onde o próximo topo pode ser daqui a um ano, pode ser daqui a 6 meses. Então eu não sei qual dessas opções vai acontecer, mas observar as indicações de reversão de tendência, quando as parábolas começarem a ter o seu final mais para cima, provavelmente isso dá uma probabilidade maior de que nós já estamos na fase de recuperação até a alta anterior, para alcançar uma próxima alta. Espero que tenha ficado claro, espero que isso ajude vocês a analisar gráficos e principalmente saber a hora de comprar. Lembrando que quanto mais baixo, melhor é para você comprar, e quanto mais subir, melhor é para você vender. Entenda os fundamentos, entenda a teoria monetária, entenda por que a criptomoeda é uma moeda forte, quais são as características de moeda forte, que são 6. Tem o meu vídeo Teoria do Dinheiro explicando isso. Não coloque o seu dinheiro numa coisa que não tenha fundamentos, ou seja, que não tenha atributos de uma moeda forte. Não coloque seu dinheiro numa moeda, porque ela promete, é uma moeda para videogames, é uma moeda para filmes, para vídeos e não sei o que. Enquanto que isso não é característica importante de moeda. Importante é escassez, durabilidade, portabilidade, divisibilidade, fungibilidade, ocultabilidade. Então é isso que você tem que olhar numa moeda, não se ela serve para videogame. Então eu espero que eu tenha ajudado vocês a enxergar os fundamentos, a enxergar as tendências, a comprar na baixa e a vender na alta o máximo possível. Muito obrigado e até o próximo vídeo.